Paula Magno Fernandes, da Universidade Federal de Santa Catarina, e André Felipe Cabelo, da UNB. Também quero agradecer, né, a nossa querida professora Ana Maria Bianchi, que é aqui da casa, que também vai compor a banca. A Brena e a Ana já participaram da qualificação da Raíssa e deram, quer dizer, inúmeras sugestões valiosas e espero ter uma boa defesa aí. Vou passar, então, a palavra para a Raíssa, para uns 20 minutos de apresentação, e aí a gente começa o processo de audição. Ok? Raíssa? Acho que está todo mundo vendo a tela, né? Ok. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também a presença de todas as integrantes da banca, as professoras, doutoras, Ana Bianchi, Andréa Cabelo, Brena Fernandes e também minha orientadora, Laura Valadão. O título da minha dissertação é Vitorianas e Ativistas, uma análise das ideias econômicas do grupo de Langham Place. O grupo de Langham foi um grupo de mulheres na segunda metade do século XIX que começou a se reunir de maneira razoavelmente informal em discussões sobre a questão da propriedade privada das mulheres casadas. Com o passar dos anos, o grupo foi se expandindo, passou a ter sede física, passou a se institucionalizar, como nós podemos observar na seguinte linha do tempo, com as contribuições do ativismo de Langham e com as conquistas das mulheres nesse período. O grupo de Langham foi fundado em 1855, a partir dessas reuniões informais, que se materializaram na redação de uma petição que buscava o direito da propriedade privada das mulheres casadas, petição essa redigida nos anos de 1855 e 1856. O grupo fundou um periódico próprio, o English Women's Journal, no ano de 1858. A Sociedade para Promover o Emprego das Mulheres, por sua vez, foi fundada em 1859, e a Sociedade para Promover a Imigração da Classe Média Feminina, em 1862. O periódico do grupo foi encerrado no ano de 1864. Nos anos de 1865 e 1866, o grupo e o feminismo da primeira onda como um todo passou a se centralizar na parte do voto feminino, na redação da importante petição para o voto feminino, e o grupo foi encerrado em 1867. Nesse mesmo ano, houve a formação de um comitê para a educação feminina. E no que tange à conquista dos direitos das mulheres, as mulheres casadas conquistam o direito à propriedade privada em 1882 e o voto feminino foi conquistado em 1918. O que eu argumento na dissertação, e eu quero reiterar na minha apresentação, é que há um contínuo langaniano. A despeito do grupo ter terminado em 1867, suas contribuições permaneceram ao longo do tempo, principalmente por meio das instituições que foram criadas pelas suas integrantes, como, por exemplo, a Sociedade para Promover o Emprego das Mulheres, que existe até os dias de hoje com outro nome de Futures for Women. É por isso que, quando eu analiso a questão da legislação trabalhista feminina, eu acabo extrapolando esse final do grupo, justamente por estar dentro desse contínuo langaniano. No meu primeiro capítulo, eu abordo as circunstâncias que envolveram o grupo de Langham. Economicamente, nós tivemos mudanças significativas pela Revolução Industrial e, culturalmente, mudanças significativas por causa da época vitoriana. A Revolução Industrial mudou a perspectiva econômica de muitas mulheres. Por um lado, o crescimento econômico fez com que algumas mulheres conseguissem contratar empregadas domésticas e, com isso, tiveram mais tempo disponível para realizar outras atividades. E, por outro lado, as próprias instabilidades da economia capitalista fez com que várias mulheres tivessem que trabalhar. Esse chamado ao trabalho, todavia, foi contraposto com o ideal da mulher vitoriana, de que seria um anjo doméstico. Então, o grupo de Langham está numa circunstância em que nós temos esses elementos contraditórios entre si. E o que eu destaco na minha dissertação é que o grupo de Langham soube unir um conservadorismo vitoriano e um progressismo aliado principalmente com a inclusão das mulheres no mercado de trabalho.
Nesse capítulo, eu também apresento algumas das instituições langanianas, mas, dado a exiguidade do tempo, eu não vou comentar dessa parte. Eu também apresento as biografias das principais integrantes do grupo, são elas Barbara Buchan, Bessie Parks e Jessie Bouchard. Todas elas de família com boas condições. De fato, o grupo de Langan foi um grupo principalmente de classe média, já visto que havia uma taxa para participar do grupo. E dessas biografias, eu destaco que Buchan teve uma renda independente ainda muito jovem, com isso passou a ter bastante independência nos seus empreendimentos pessoais, nas suas ideias também. De Parks, destaco que ela sofreu bastante represália de jornais conservadores e também mesmo do seu pai, e com isso passou a ter ideias mais contidas ao longo dos anos. E de Bouchard, eu destaco que ela tinha a família conservadora, diferentemente das famílias de Parks e Buchan, que eram famílias liberais ligadas ao parlamento inglês. Apesar dessas diferenças entre as autoras, o que unia o grupo de Langan era, de fato, um objetivo central de resolver o problema das mulheres vitorianas, principalmente as de classe média. Quais problemas essas mulheres enfrentavam? Mulheres casadas que não tinham direito à propriedade privada, uma instrução insuficiente para o mercado de trabalho, o que, consequentemente, deixava essas mulheres numa situação de vulnerabilidade econômica, e também uma restrição profissional ladylike, que era uma restrição tácita na sociedade de que as profissões adequadas para as mulheres seriam aquelas relacionadas ao ambiente doméstico, como, por exemplo, a profissão de governanta. E quaisquer outras profissões fora desse padrão era condenado pela sociedade. Então, elas buscaram resolver esses problemas de maneira estratégica. Haja vista que estavam numa circunstância cultural vitoriana e, como eu argumento na minha dissertação, os ingleses eram mais reticentes quanto a qualquer mudança de status quo. Então, elas agiram de maneira bastante estratégica, tendo várias ferramentas práticas de ativismo langaniano. Uma delas foi o periódico que elas fundaram, The English Women's Journal, para fazer propaganda das suas ideias, a Sociedade para Promover o Emprego das Mulheres, que foi importantíssima para mapear a angústia das mulheres que precisavam de emprego, também disponibilizava aulas técnicas para inserir as mulheres no mercado de trabalho e anualmente publicava um relatório contendo informações sobre o mercado de trabalho feminino, mostravam a quantidade de mulheres que conseguiram emprego diretamente por meio dessa sociedade. Outra ferramenta de ativismo langaniano foi a Associação Nacional para Promover as Ciências Sociais, que não era uma associação essencialmente langaniana, era uma associação progressista, oitocentista, com várias pautas. A pauta das mulheres era representada pelo grupo de Langan. E como anualmente eles faziam encontros em cidades diferentes, foi uma maneira do grupo expandir as suas ideias para outras localidades. Eu argumento no meu segundo capítulo que outra ferramenta de prática de ativismo langaniano foi a própria economia política. A economia política foi utilizada para convencimento, como eu destaco em alguns exemplos em discussões com periódicos, em que o grupo de Langan utiliza a economia para discutir e defender o emprego das mulheres. Parks, que foi uma das fundadoras do grupo de Langan, percebia que a economia era importante para treinar a mente das jovens, porque auxiliava no raciocínio crítico delas e também não havia nada na economia política que combatia, que era radicalmente contrário ao emprego das mulheres. As integrantes de Langan também perceberam que a própria economia política poderia se beneficiar com os estudos das mulheres, se tornando mais humana. E eu percebi ao longo do meu estudo que uma influência significativa para o grupo de Langan na parte da economia política foi John Stuart Mill, que era um dos maiores economistas políticos da época e também defensor do movimento das mulheres. Elas leram os princípios do Mill, fizeram resumos, e ele influenciou uma das mais importantes publicações de Barbara Buchan, em que ela analisa as leis sobre o casamento das mulheres e a propriedade privada.
Ela foi influenciada diretamente por Mill a fazer esse texto porque ela percebeu a ausência desses tópicos tão importantes para as mulheres no texto do John Stuart Mill. Então, ela passou a fazer essa publicação. O Stuart Mill também influenciou sobremaneira a Bessie Parks, principalmente na valorização dela das cooperativas e na ideia que ela tinha de que as mulheres fizessem cooperativas femininas. Haja visto que o John Stuart Mill admirava esse tipo de organização. Inclusive, a autora, integrante de Langan, afirmava que toda mulher jovem deveria ler seus princípios. De certa forma, esse autor também influenciou a crítica da economia política, porque ele afirmava que era necessário estabelecer alguns limites ao raciocínio econômico, mas essa crítica era bastante comum no ambiente vitoriano, uma crítica de que a economia política teria limites, de que ela, por vezes, poderia ser mal utilizada para promover interesses vis materialistas. O grupo compartilhava dessa crítica vitoriana, inclusive afirmava que a economia política deveria ser conciliada, harmonizada com o cristianismo, de maneira a combater esses vícios da economia. Eu considero que as principais contribuições do grupo de Langan sobre a economia política estão relacionadas a essa percepção de que a economia seria importante para treinar as mulheres e que a própria economia poderia se beneficiar dos estudos das mulheres, que hoje é uma ideia razoavelmente comum nos estudos sobre pluralidade do pensamento econômico, e é interessante que esse pensamento tivesse sido elaborado no século XIX ainda. E outra conclusão que eu cheguei nesse capítulo foi que o movimento das mulheres foi feito a partir de retalhos de teoria econômica. Prosseguindo, no meu terceiro capítulo, eu analiso a parte principal do grupo de Langan, que foi a prática. O grupo era ativista e a principal função dele era realmente fazer mudanças na sociedade. Mas elas precisaram de agir de maneira estratégica, e algo que eu constatei foi que elas se utilizavam de muitas evidências, de diversas maneiras, algumas evidências anedóticas, algumas evidências censitárias, de relatórios de organizações, para fundamentar todas as ações que elas realizavam. A propriedade privada das mulheres casadas, a pauta inicial do grupo, foi justificada principalmente por argumentos lógicos, comparando as consequências do casamento para o homem e para a mulher, mas também foi embasada com alguns dados em que elas solicitaram que as mulheres casadas que sofriam por não ter acesso à propriedade privada, que elas enviassem seus relatos para o English Women's Journal, e com isso elas teriam uma noção de como esse problema afetava as mulheres. Outra evidência utilizada pelo grupo foi do excedente de mulheres, que foi uma constatação no censo de que haviam mais mulheres do que homens. E esse excedente afligiu muito os vitorianos. De um lado, conservadores que ficaram aflitos porque essas mulheres não iriam casar, e surge, a partir desse excedente, o problema do que era chamado de mulheres redundantes, que seriam justamente esse excedente de mulheres. O grupo de Langan via esse excedente de mulheres como uma justificativa para o trabalho feminino, uma vez que nem todas as mulheres poderiam se casar, não havia sentido para que todas as mulheres fossem moldadas para o casamento. Então, o excedente de mulheres foi uma pauta vitoriana para promover o trabalho feminino. O trabalho feminino também foi embasado a partir de dados da Sociedade para Promover o Emprego das Mulheres, em que era apresentado, por exemplo, que a quantidade de mulheres que pediam emprego para a sociedade era muito maior do que a quantidade de mulheres que conseguiam emprego pela sociedade. Também pelos relatórios das instituições de benevolência e de governantas. Enfim, haviam várias evidências que embasavam essa pauta do trabalho feminino. A legislação trabalhista, que, como comentei, está dentro de um contínuo langaniano, foi promovida pela Sociedade para Promover o Emprego das Mulheres, foi combatida pelo grupo de Langan, principalmente por evidências que elas coletavam de trabalhadoras, em que elas entrevistaram e perguntaram se elas estavam satisfeitas com as legislações trabalhistas impostas a elas. E
Pelos relatos do grupo de Langan, essas mulheres não estavam satisfeitas com isso. O grupo também se baseou em relatórios que mostravam como essas legislações frequentemente eram descumpridas e concluíram que essas legislações eram maléficas para as mulheres, que elas poderiam até ter sido elaboradas para eliminar as mulheres no mercado de trabalho. Por fim, eu considero, de maneira geral, o pensamento econômico de Langan essencialmente prático, voltado a resolver os problemas que as mulheres vitorianas enfrentavam, e, nesse sentido, as enquadro enquanto economistas encanadoras, e também as coloco como precursoras da economia feminista, haja vista que a questão do gênero era importantíssima para as análises econômicas que elas desenvolveram ao longo do grupo. Bom, essa que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Obrigada, Raíssa, pela apresentação. Então, agora, seguindo a praxe, né, eu vou chamar os membros externos, vou começar com a Brena, com a professora Brena, para começar a arguição, depois a professora Andréia e, por fim, nosso membro interno, que é a Ana Bianchi, que termina aí as arguições. Brena? Oi, Laura, obrigada. Então, eu queria também dar boa tarde a todas, né? Agradecer mais uma vez a Laura o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Como a Laura comentou, a gente está nessa empreitada há um tempo já, né? E foi muito bom assim, acompanhar o trabalho, né? Que a gente já fez algumas intervenções e ver que a Raíssa incorporou todas e como o trabalho melhorou assim substancialmente da primeira versão para essa, isso é uma coisa que não resta dúvidas, né? E também acompanhar o processo de amadurecimento da Raíssa como uma pesquisadora, né? Então, eu gostei bastante de reler esse trabalho agora, e como eu percebi que as nossas, praticamente todas, né, porque eu me lembro, todas as nossas considerações foram levadas a sério, e ela pensou sobre isso, incorporou tudo. Eu tenho bem pouca coisa a pontuar agora, né? São detalhes, assim, coisas bem pequenas mesmo, sugestões, coisas para pensar. Mas eu queria comentar coisas que me vieram à mente enquanto eu estava lendo o trabalho, né? Para além de como o trabalho amadureceu, tem uma parte que a Raíssa comenta que a importância de estudar o passado, né? A importância da história, e eu pensava assim que como eu estou lidando com essas questões da economia feminista agora, né? Como que esses problemas de gênero com os quais nós somos mulheres, nos confrontamos diariamente, né? Algumas de maneira mais sutil, porque nós estamos numa situação muito privilegiada, de mulheres brancas, mulheres ocidentais, mulheres que estudaram bastante, que têm um salário em termos de Brasil, né, elevado. Então, a gente passa por isso de forma muito sutil, mas a gente sabe que não é a norma para as mulheres, né? E ver o que essas mulheres do passado conseguiram, o que elas conquistaram e como nós somos legatárias de tudo que elas fizeram antes, né? Como algumas coisas vieram de bandeja para a gente, assim, não precisou lutar pelo direito ao ensino universitário, pelo direito de ter propriedade privada, as mulheres casadas, pelo direito de votar, tudo isso veio por conta da luta delas, né? E as nossas lutas, as nossas pautas de hoje vão ser, e as nossas conquistas vão ser o que a gente vai deixar de herança para as gerações vindouras, né? Então, muita coisa ainda precisa ser feita, a gente tem um monte de questões aí que estão em aberto, né? Questões que a gente chegou a comentar, a questão da dupla jornada, do trabalho invisível, né? Do fato das mulheres ainda ganharem menos que os homens para desempenharem idênticas funções, coisas que a Raíssa também menciona, delas, apesar de serem mais qualificadas, número de anos de estudos, ganham em média menos, estão segregadas nas profissões que
pagam menos. Então, aquela história das profissões ladylike meio que continua hoje em dia. É muito mais sutil a coisa, não tem uma lei dizendo que não pode, ou impedindo, mas parece que tem uma redoma invisível, né? Que ainda precisa ser transposta. Então, muitas coisas ainda a gente precisa conquistar, mas olhando para trás, dá um certo alento que muita coisa a gente já conquistou. Então, dá um fôlego assim para o que falta ainda, né? E eu fiquei pensando nisso e achei, nossa, fantástico, porque esse tipo de trabalho é muito incipiente ainda, né? Então essa contribuição da Raíssa vai ser muito importante para ficar como um marco assim de essas pesquisas do papel das mulheres na história do pensamento econômico enquanto sujeitos cognoscentes, né? Não coisas que a gente já viu que o Adam Smith fez, os clássicos falavam, né, sobre as mulheres aqui e ali, em menor ou em maior escala, com maior ou menor incorporação de questões de gênero, mas mulheres que foram sujeitos pensantes da sua realidade, de seus problemas, e que se preocuparam com as questões de mulheres. Trabalhos dessa natureza são poucos. No Brasil, então, são infintos, né? Então, dito isso, da importância que eu acho que esse trabalho vai ter, essas coisinhas que eu observei pequenas, eu anotei aqui, por exemplo, tem uma nota, eu sugiro uma nota de pé de página, na página 32, tem lá o último parágrafo da página 32, você vai dizer que, está falando da biografia da Parks, que o avô dela, eu acho, Priestley, foi o fundador do unitarismo. Eu não sabia o que era isso. Aí eu fui olhar para ver o que era esse unitarismo. Eu achei que era uma doutrina teológica que se opunha ao dogma da Trindade. Isso não fica muito claro qual é o vínculo que isso tem no texto. Primeiro que não sei, todos que vão ler vão saber o que é esse unitarismo. Depois, pela continuação da frase, dá a entender que isso tem alguma coisa a ver com a situação política. Eu estou sem o arquivo aqui, eu estou com medo de sair, depois não consigo voltar aqui para essa tela. A continuação da frase, deixa eu ver se eu vou lá, peraí, para ler vocês, na página 32. Página 32, é isso? Isso. Bem no comecinho da seção 212, da B.S. Parks. Tá? Aí ele vai dizer, sua mãe, Elisa Parks, era a neta de Joseph Priestley, fundador do unitarismo. Daí não tem nada explicando o que é esse unitarismo. Aí, na continuação, diz o seguinte, sua residência, inclusive, era ponto de encontro entre políticos radicais. Então, dá a entender que essa parte dos políticos radicais tem alguma coisa a ver com essa história do unitarismo. Eu não entendi qual era o vínculo. Se esse unitarismo se desdobrou em alguma doutrina política, entendeu? Porque, enquanto doutrina teológica, eu não entendi direito como é que isso aqui caiu na sequência do parágrafo, sabe? Então, essa foi uma parte que me chamou a atenção. Foi, assim, acho que praticamente a única dúvida que eu tive, o que significa isso aqui. Tem algumas coisinhas bem pequenas nas referências, eu acho que precisa dar uma revisadinha lá, assim, não sei se a Raíssa esqueci, parece que tinha ponto e vírgula antes, sabe? Tem um recuo estranho em algumas referências, tem um ponto e vírgula antes, e tem algumas também que falta o sobrenome completo, só tem as abreviaturas, não sei se vocês não conseguiram descobrir, porque era uma coisa muito antiga. É só para dar uma olhada lá, para ficar tudo bem. E uma outra coisa, sim, com relação à conclusão, eu acho que a Raíssa fez uma pesquisa realmente grande, né?
nos agradecimentos dá para ver tudo que ela teve que correr atrás para conseguir, mesmo esses documentos tão antigos, né? Enfim, e eu imagino que ela teve vontade de continuar, falar mais coisas, mas não teve tempo, não teve energia, as duas coisas, sabe? Em algum momento a gente tem que pingar o ponto final na história. Aí eu acho que seria legal e interessante, assim, deixar uma dica para os próximos, né? O que poderia ser feito a partir daí? O que ela teve vontade de fazer e não conseguiu? Será um parágrafo, assim, com alguns desdobramentos possíveis a partir desse que foi o trabalho dela, onde ela parou, o que poderia ser feito de além, né, de desdobramentos mesmo, sobre essa questão de Langa, Adam Smith, retórica, que ela não conseguiu fazer. Acho que era isso, no mais só parabenizar a Raíssa e você, Laura, que a gente sabe que o dedinho da orientadora também é fundamental para chegar num resultado tão positivo. Estou bem contente, estou satisfeita. Minha parte, tá? Laura, posso falar uma coisa? Lógico. É que não sei se o número de páginas coincide nas várias versões. Essa história do unitarismo também tem a mesma queixa, vamos dizer, de você, mas para mim está na página 29, só para... Para mim também. Eu fui procurar na 32 e não achei. Aí eu vi, talvez isso na hora da arguição, a gente tem algum problema com isso, se for página por página. Aí a gente vai ter que dar outras dicas de onde se situa, né? Raíssa, você quer comentar um pouco essa questão do unitarismo Claro. e talvez você colocar o que isso te abre, né? Já que ela pediu de um parágrafo para o final, assim, o que você acha que poderia derivar desse trabalho? Bacana. Assim, eu coloquei o unitarismo e acho que eu acabei mencionando o unitarismo dentro do escopo das ideias no capítulo que eu falo sobre economia política, porque essas religiões progressistas, unitarismo, qualquerismo, eles estavam relacionados com o movimento das mulheres também. Essa questão, por exemplo, do avô da Bessie Parks defender a educação das mulheres é uma questão vinculada à religião. Só que, de fato, da maneira como eu coloquei, não dá para o leitor captar isso. Então, a importância de falar que é do unitarismo seria justamente porque essas religiões protestantes e progressistas, elas estão relacionadas com uma valorização da intelectualidade das mulheres. Então, mas eu menciono en passant isso no capítulo sobre economia política, mas de fato ali eu coloquei de maneira sem esse encadeamento lógico. E sobre o que eu acho que pode ser feito e complementado, eu acredito que principalmente resgatar o arquivo do Dearton College, que é um arquivo muito rico, e digitalizar, porque assim é muito difícil ler alguns originais, eu tive muita dificuldade pela redação, assim, era aquelas canetas antigas, então eu acho que assim para as próximas pesquisadoras e pesquisadores que forem estudar esse assunto, acho que buscar digitalizar, que foi uma coisa muito importante que eu consegui um pouco com a Ellen Jordan, que ela me cedeu alguns arquivos dela, que ela digitalizou, ela foi no Dearton Archive e digitalizou, digitou, então, assim, isso facilita muito. Então, acho que pode haver algum esforço conjunto nesse sentido. E também explorar mais individualmente as contribuições dessas autoras vitorianas, e acho que seria mais nesse sentido. Você tem mais alguma pergunta, Breno? Não. Está Era só satisfeita isso. com as respostas? Então, a gente pode passar a palavra para a Andréa.
para começar a sua audição, André. Obrigada por estar aqui. Não, obrigada pelo convite, obrigada, Raíssa. Eu tenho alguns comentários, assim, eu não sou especialista nesse tema, então, assim, até peço desculpa por alguma coisa que às vezes escapou de ignorância minha. O meu primeiro... Desculpa o barulho se vocês estiverem ouvindo a obra aqui atrás. O primeiro comentário que eu faço é que você faz uma menção a método. A numeração que eu estou seguindo é a do arquivo que você me passou ontem, tá, Raíssa? Uhum. Ele faz uma menção a método, como se você estivesse utilizando a economia da narrativa como sua escolha de método. Você faz isso na página 11. Só que eu senti que você só mencionou ali no começo e em nenhum outro momento você trabalhou essa ideia. Assim, para mim a menção, assim, eu achei interessante você elencar um método, assim, vamos dizer assim, uma abordagem metodológica, mas ainda assim eu senti que você elencou ali no começo e depois eu senti um pouco de vazio em relação a isso ao longo do trabalho, certo? Bom, você menciona várias vezes, e eu gostei desse comentário da Brena em relação ao utilitarismo, porque eu vou chegar em outras questões aqui que eu acho que talvez sejam relacionadas. Você fala várias vezes que é uma preocupação de classe média. Só que eu senti uma falta no seu trabalho de como essa preocupação de classe média se contrasta com possíveis outros grupos feministas da época, ou seja, grupos que não fossem de classe média tinham voz nesse momento e elas se destacavam por ter uma preocupação de classe média, ou, como eu vou deixar claro, pelo menos a minha percepção, era a única voz que a mulher tinha naquela época, no final das contas. Ela não, assim, a mulher trabalhadora não conseguiria, porque assim, você coloca como se fosse uma característica de classe média, mas talvez seja a única mulher que minimamente pudesse ser ouvida naquele momento, vamos dizer assim, certo? E aí eu pergunto por causa disso, que tipo de análise sobre o grupo já foi feita que fosse fora da economia? Porque você fala várias vezes, por exemplo, em conservadorismo, você fala várias vezes em moralismo e religião até, mas essas análises, elas são suas, são de outros autores, e como é que isso, no final das contas, se encaixa fora, vamos dizer assim, do campo da ideia econômica. E aí é uma coisa, um comentário que eu queria pegar desse gancho aí que a Brena falou. Você fala, por exemplo, que duas delas tinham laços liberais e uma era claramente mais conservadora. Eu acho que você deveria deixar um pouco mais claro o que você quer dizer com liberal. É o Partido Liberal inglês na época, são alguns conjuntos de ideias liberais daquele momento, porque como a ideia do conservadorismo é tão importante para o seu argumento, e ela deve ser, eu vou chegar nisso, eu concordo com você que eu acho que isso tinha que ser um pouco mais amplo. Em que sentido elas tinham uma influência liberal e em que sentido elas rejeitavam essa influência liberal em favor de um conservadorismo mais vitoriano nesse sentido, certo? Quando você chega, aí eu estou mais ou menos... Aí aqui eu até acho que você podia melhorar o seu... assim, aumentar, assim, se valorizar mais, porque você tinha que chamar mais atenção de qual é a sua contribuição ao longo do texto. Assim, eu acho muito, foi mais ou menos você respondeu para a Brena agora, mas mais do que isso, você tinha que chamar a atenção do seguinte: a minha percepção foi que isso nunca foi analisado do ponto de vista da economia, entendeu? Por isso que eu acho que você tem que chamar a atenção, que olha, esse grupo tem esse tipo de análise, e essas análises elas são limitadas por isso, isso e isso. Eu venho aqui e contribuo com aquele ponto adicional. Isso tinha que ficar um pouco mais claro, ainda mais quando você faz essa contextualização frente às outras análises que o grupo pode ter tido. Eu gostei muito desse comentário quando você coloca que elas defendiam que a economia política ela podia ser beneficiada as mulheres, no final das contas, poderiam tornar a economia política mais humana, né? No final das contas, elas estão defendendo que assim, as mulheres, de alguma forma, é uma coisa até meio contraditória ali, mas assim, as mulheres, de alguma forma, elas são superiores em algumas características e a economia política podia se apropriar disso. Aí eu tenho 3 comentários sobre isso. Primeiro é o seguinte: no final das contas, quando você faz isso no texto, é mais ou menos lá na página 45, a minha percepção é que até uma certa questão metodológica de como elas viam a própria economia política, frente, por exemplo, à matemática, frente à geometria, que exatamente porque ela era mais social, as mulheres podiam se encaixar nisso.
Você acha que talvez isso não seja uma influência de Mill, uma rejeição, vamos dizer assim, de um monismo metodológico? Eu posso estar extrapolando, mas eu só estou te dando ideia até para você pensar, às vezes, em outros artigos que podem sair daí, no final das contas. Porque, bem ou mal, implicitamente, elas estão reconhecendo aqui que a economia política não adota os mesmos métodos, não adota as mesmas formas, e é por isso que talvez seja uma área de conhecimento em que as mulheres poderiam prosperar mais, vamos dizer assim, certo? O meu segundo ponto em relação a essa superioridade das mulheres em relação a algumas questões, de novo, eu não sou especialista nisso, mas eu me lembro de ter lido já há algum tempo sobre o avanço do sufrágio nos Estados Unidos. E ele só avançou de verdade, ele só se transformou em lei quando as mulheres deixaram de defender o sufrágio como se fosse uma coisa, um direito, como se fosse uma questão de igualdade, um pé de igualdade, eu sou igual ao homem, então eu mereço ter voto, quando elas começaram a dizer que as mulheres elas eram diferentes dos homens e, por causa disso, elas poderiam contribuir com a política por causa dessas características femininas. Então, a minha pergunta aqui, assim, é um pouco nisso. Será que, no final das contas, o conservadorismo também não é uma arma de avanço nesse sentido de legislação? E como isso, por exemplo, se assemelha, por exemplo, ao que aconteceu nos Estados Unidos, o avanço do sufrágio nos Estados Unidos? E aí a minha pergunta final, falando, desculpa se eu... se, de certa forma, o uso do Mill não é uma tentativa de legitimizar essas ideias. Ou seja, eu estou pegando alguém que é reconhecido, já que eu sei que eu não tenho voz, é assim que eu vou te fazer esse argumento no final das contas. Assim, Mill vai ser um dos primeiros que vai considerar a ideia de agente econômicos no final das contas, agente no sentido individualista, mas desse jeito. Então, talvez não seja exatamente nesse sentido que ele acaba sendo absorvido de verdade. E aí, por fim, meu último comentário, você fala de um convencimento, né, uma tentativa de convencimento via aquelas instituições, via aquele periódico. E aí a minha pergunta além da legislação que você coloca muito bem no seu trabalho, que ela avançou, as publicações em si, porque, por exemplo, você fala que é um precursor da economia feminista. As publicações, que efeito que elas tiveram alguma atração, alguma influência para a literatura que veio depois, de alguma forma, ou realmente ficou restrito à questão da legislação? Eu peço desculpa se alguma das perguntas pareceu muito óbvia, mas eu achei o trabalho muito interessante, eu aprendi bastante, e aí por isso que acabou me levantando todos esses pontos. Obrigada pelos comentários, André. Eu vou comentar na medida que você foi falando. Primeiro, em relação à economia da narrativa, de fato, eu não explorei isso de uma maneira mais consistente, né, no sentido de explorar mais o conceito de economia da narrativa, mas foi uma inspiração para o trabalho, assim, o fato de eu estar buscando, pesquisando vários artigos do English Women's Journal, vem direto dessa influência do Schiller, assim. Então, eu acho que eu vou reescrever essa parte para deixar claro que é uma influência e não digamos, uma questão metodológica central da dissertação, né? E quanto à questão da classe média e vis-à-vis com outros grupos de mulheres, o que eu percebi é que, de fato, nessa época, as mulheres de classe média, elas têm mais voz, então, esse grupo não se direciona para as mulheres que estão trabalhando no chão de fábrica. Essas mulheres do chão de fábrica, digamos assim, vão ganhar voz principalmente com movimentos principalmente relacionados ao marxismo, dessa questão do conflito de classes, que também é uma coisa oitocentista, em que, de fato, essas diferenças entre as classes das mulheres são colocadas em evidência, né? Essa diferença é exposta, por exemplo, pela Beatrice Webb, no texto em que ela critica as mulheres que criticam a legislação trabalhista para as mulheres, que ela fala, essas mulheres que estão criticando essa legislação, elas são mulheres de classe média,
e elas não entendem a realidade das mulheres, né, no chão da fábrica, né? Então, como ela tinha essa ligação mais marxista, agora de grupos de mulheres organizados, eu já não sei, assim, se de fato quando que as mulheres trabalhadoras começaram a se organizar, mas o que acontece é que assim as demandas das mulheres de classe média eram umas demandas bem específicas e que, como por exemplo, elas começaram a criticar a legislação trabalhista depois que essa legislação passou a afetar os trabalhos das mulheres de classe média. Então, de fato, são algumas demandas específicas e, de fato, acho que essas mulheres trabalhadoras não tinham a voz, como essas mulheres de classe média, nem a possibilidade de ação. Mas, em alguns textos, o grupo de Langan afirma defender essas mulheres também mais pobres, enfim, elas colocam que essa pauta do trabalho vai ajudar isso também, mas, de fato, foi uma questão central na mulher de classe média. Quanto à questão do Partido Liberal, conservadorismo, os parentes, né, os pais das fundadoras, eles estavam ligados diretamente ao parlamento inglês. Mas então, de fato, tem essa ligação, né, com o Partido Liberal. Mas o que eu coloco, assim, de liberalismo, eu acho que falta uma definição mais ampla, seria, assim, esse ceticismo contra qualquer interferência do Estado na economia, né, um ceticismo contra legislações trabalhistas e o benefício que essas legislações trabalhistas poderiam ter. E o conservadorismo é um conservadorismo muito ligado ao espírito vitoriano, assim, a questão de papéis bem definidos, né, para as mulheres, para os homens, uma apreensão, assim, quanto a qualquer desvio de uma norma vitoriana, né? Então, de fato, acho que eu posso esmiuçar mais esses conceitos para ficar mais claro o que eu tenho a dizer. E na questão de posicionar o meu texto, de fato, eu acho que ele se diferencia dos outros justamente por eu estar centrada nesse aspecto econômico. O primeiro capítulo, que é um capítulo mais de história, de circunstância, ele está muito ligado com uma vasta literatura sobre o grupo de Langan, assim, mas o segundo capítulo e o terceiro, eles são mais originais, então eles estão realmente mais diferentes do que há de literatura sobre o grupo. Então, acho que não tem nenhum trabalho que explora profundamente essa parte dos discursos em economia política, tampouco mostram essa questão da evolução das leis de legislação trabalhista. Então, acho que, assim, principalmente o segundo e terceiro capítulo estão com mais inovações e se diferenciam justamente por focar nessas partes Minha econômicas. sugestão, Raíssa, desculpa te interromper, é você deixar isso bem claro no seu texto, entendeu? Até para depois facilitar a publicação, porque exatamente, você defendeu isso muito bem, mas não está no texto de maneira tão clara para quem não conhece isso, entendeu? Essa literatura. Tá. Eu vou acrescentar isso no texto para deixar claro. E certamente nos artigos que virão isso vai ter que ser explicitado, né? Localizar na literatura e falar, olha, isso aqui não foi feito. Exatamente isso que eu quis dizer. Eu achei muito interessante o seu comentário sobre essa questão da diferença do homem e da mulher e como elas, de fato, aproveitaram isso. Então, havia, né, uma ideia na época, não é necessariamente vitoriana, mas de que as mulheres elas seriam melhores que os homens na parte moral, então elas são moralmente superiores, e que os homens seriam racionalmente superiores. Então, tudo que envolveria a razão seria próprio do homem, ele seria muito melhor que as mulheres. E eu acho que isso, de fato, essa dualidade, ela impactou o grupo de Langan, e não necessariamente de maneira negativa. Elas utilizam essa questão, olha, as mulheres são melhores nisso, então elas vão melhorar a economia, mas, ao mesmo tempo, elas subvertem um pouco essa dualidade, colocando, as mulheres podem também ter uma expressão intelectual, a gente está fazendo
um periódico, nós estamos exprimindo nossas ideias, mas as maneiras como elas expressam são maneiras mais práticas, elas não estão interessadas numa teoria. Isso está relacionado a um ideal de que as mulheres elas vão ser muito subjugadas por isso, se elas fizerem teorias. Então, como que a gente pode ajudar a sociedade dada essa dualidade? Não vamos fazer teorias gerais, vamos fazer experimentos. Então, eu acho que elas aproveitam essa dualidade para fazer. Então, de fato, eu vejo isso. No que tange a questão dos votos, eu comento isso en passant, mas uma questão que foi de suma importância foi elas terem a própria propriedade privada quando casadas, porque muitos argumentavam contrários ao voto feminino, de que a mulher seria a mesma coisa do homem, então pensaria a mesma coisa, ela não pode nem assinar, não pode nem ter propriedade privada, então por que ela vai votar? Então, de fato, essa diferenciação pela propriedade foi um prelúdio necessário para o voto. Então, no caso vitoriano, assim como o caso americano, eu acho que essa diferenciação do homem e da mulher foi importante para essa pauta, assim. De fato, não foi uma questão de igualdade aqui, e isso fica bem claro quando elas, por exemplo, são contra a ideia de mesmos salários, então elas utilizam principalmente dessa desigualdade para promover uma igualdade, né? Sobre a questão do Stuart Mill e da geometria, de fato, eu acho que elas não explicitam assim essa relação, né, do monismo metodológico, mas dá para perceber que no próprio artigo Remarks on the Education of Girls, ela cita isso que você fala, assim, que tem a geometria, mas ela prefere que as mulheres estudam Stuart Mill do que Euclides. Ela até cita, assim, o livro de Euclides, assim, mas é porque ela percebe que a economia tem mais aplicação prática, e pragmáticas que elas eram, elas se importavam muito mais com o estudo das mulheres da economia política do que o da matemática. Então, acho que tá muito relacionada a esse pragmatismo do grupo. Ela também defendia o estudo das mulheres de geometria, mas, de fato, a economia política teria esse benefício. E sim, assim, o Mill foi super importante para legitimizar assim, as ideias delas, e a intelectualidade feminina era muito desvalorizada, elas recebiam muitas críticas, então ele foi um nome importantíssimo. Inclusive, ele doou assim, quantias consideráveis para a sociedade para promover o emprego das mulheres, e ele foi, com certeza, um importante aliado. Mais alguma pergunta, Andréa? Está satisfeita com as respostas? Quer algum? Então... Não, só elogiar o trabalho mesmo. Ficou muito bom, viu? Muito obrigada pela arguição. Vamos passar para a professora Ana Maria Bianchi. Está com a palavra, Ana. Bom, boa tarde novamente. Obrigada aqui pelo convite. Laura, com muito prazer que eu venho participando das bancas, ou enfim, das qualificações aí da Raiz. E uma coisa interessante que eu quero mencionar inicialmente assim, frequentemente nas bancas, o que um arguidor fala, o outro fala diferente, ou mesmo ao contrário, e isso acaba sendo um certo alívio para o réu lá, que está na posição de defender o trabalho, porque as arguições se anulam. Mas aqui deu liga, quer dizer, tanto que a Brena disse, a questão que ela levantou, como algumas questões levantadas pela Andréa são exatamente o que eu tenho a observar em relação ao trabalho. Primeira coisa, o título melhorou 100%. Ficou muito legal esse título, porque o título das versões anteriores era muito burocrático. E esse aqui ficou um título chamativo, assim, um título que chama atenção para o conteúdo e para a qualidade do trabalho. E, aliás, todo o trabalho melhorou muito.
E eu acho que você deve realmente ser muito grata à sua orientadora, como você diz no prefácio, por ter confiado em você. Isso permitiu que seu trabalho, você correspondesse a essa expectativa. Enfim, ela estava dando esse crédito e você mostrou que você tinha o direito de receber esse crédito. A própria ideia da temática, né, do trabalho, que é tão interessante, deve ter sido sugerida pela Laura, ou pela leitura que a Laura faz tão minuciosa do Stuart Mill, né? E eu acho que uma coisa também é a possibilidade de uma pesquisa de documentos, né? Que hoje em dia é muito facilitada pelo fato de você ter acesso aos arquivos digitais, né? Você não precisa viajar, né? Evidentemente, se você viajar, você teria acesso a mais coisas, como você disse. Mas, de qualquer forma, isso não é imprescindível. Só acho que esse ponto devia ser melhor destacado por você, porque não é muito comum o pessoal, em História do Pensamento, fazer pesquisa no Brasil, fazer pesquisa documental, pela própria dificuldade de acesso aos documentos. Acho que isso deveria constar desde do resumo, vamos dizer assim. Do ponto de vista de método, acho que é muito mais relevante você dizer que fez uma pesquisa documental do que até entrar por essa economia da narrativa, e eu volto a isso depois. Bom, o tema é praticamente original, por esse critério até poderia figurar como uma dissertação de doutorado, né? Agora, apesar do muito que você avançou, ainda precisa uma revisão detalhada da forma, para a forma ficar mais compatível com o conteúdo, entende? Então, você tem alguns erros sistemáticos de linguagem, vou falar de coisas pequenas, mas que acabam atrapalhando a valorização do conteúdo. Você tem erros sistemáticos, e esses erros são fáceis de consertar. Por exemplo, você toda hora usa enquanto. Fulano, enquanto mulher ou enquanto intelectual. É como? Sabe? Não precisa do enquanto. Outra coisa, bom, eu fiz uma edição comentada do seu trabalho, de modo que isso tudo vai estar escrito, essas questões menores, eu te mando, você vê por escrito. A outra coisa que você usa de uma forma inadequada é o verbo apresentar. Você fala que ela apresenta uma opinião, não, a pessoa expõe uma opinião, ou defende uma opinião, e não apresenta. Apresentar você usa de uma forma inadequada. Tem problemas de concordância, de número, principalmente, mas também de gênero. Você usa dela e dele desnecessariamente. Tem hora que você pode pôr seu, sua, é muito mais elegante do que pôr a dissertação dela, a sua dissertação. Tá? Bom, e o texto também é um pouco poluído por alguns procedimentos que aí eu não saberia te dizer o que é certo, mas eu desconfio que tem maneiras mais elegantes, vamos dizer assim, de você resolver isso. Por exemplo, quando você cita artigos do Saturday Review, por exemplo, já na página 13 você cita um artigo. Eu tenho impressão, é The Ladies, alguma coisa assim, The Ladies Club, o nome do artigo, eu tenho impressão que você não sei, que talvez você não precisasse citar o nome do artigo, desde que você pusesse a fonte, Saturday Review, 1860 e tal. Se tiver mais de um, em 1860, você põe A, B, C, etc. Porque o texto fica um pouco poluído. E, da mesma forma, quando você cita siglas, por exemplo, né? Então, você fala, na sua exposição, você falou nas ferramentas langanianas, né? Langanianas, é isso? E aí você pôs as mais importantes, realmente. Então, essa sociedade daqui, o veículo lá delas, o jornal delas, pode ser, da primeira vez você cita o nome por extenso, depois você põe daqui por doravante ou daqui por diante e tal. E aí cita só a sigla, pode poluir menos o texto, porque tem horas que o texto fica um pouco confuso por causa disso. Então, não vale a pena citar nomes de artigos, a menos que eles sejam muito expressivos. Tem um lá que eu não me lembro agora, mas que é muito expressivo. E outra coisa é você não deve separar as partes de um quadro. Você tem quadros ou figuras até
que você separa um pedaço do outro. Então, tem um recurso muito fácil do formatar, você põe tudo na mesma página, né? E, da mesma forma, o título de uma seção do que se segue. Você tem um recurso de formatar parágrafo que é muito fácil. Bom, agora, então, eu passo aos comentários de conteúdo. Esses daí todos estão no texto. Eu acho que vale a pena trabalhar neles, mas não são, evidentemente, os mais importantes. Alguns desses comentários que eu tenho que fazer são muito simples, né? Você deve reagir na arguição e dizer, defender seu ponto de vista, pode ser uma diferença de ponto de vista, e aí você está, evidentemente, absolutamente no direito de ter um ponto de vista diferente do meu. Alguns são difíceis de contornar, e eu já vou falar em seguida, é a história da classe média, um problema. Mas, mesmo assim, eu vou fazer, porque, quem sabe, você escreve um outro artigo, você deve tirar dessa tese, ela é muito rica, ela te dá bons artigos. Mesmo que você não prossiga a investigação, só com esse material você pode escrever artigos publicáveis e tal. Bom, então, o principal assim, é a história da classe média. Sabe que eu me formei como socióloga, minha origem é socióloga, eu curso Ciências Sociais. E um dos termos mais controvertidos, é capaz de ter dito isso na arguição, na qualificação, é exatamente o que é essa bendita classe média. Né? Para alguns é assim, a classe média ela é uma situação intermediária, não é isso nem aquilo, mas ela vai desaparecer. Né? A tendência é ela desaparecer, né? Uma versão aí do marxismo, então a gente não precisa se preocupar muito com ele. O que eu queria saber exatamente é assim, como é que não só como você definiria a classe média, acho que bastaria você dizer que é um termo ambíguo. Por que é ambíguo? Mas, sim, como, a partir do que você está falando em classe média? Quer dizer, classe média é um termo usado pelas próprias mulheres, pelas próprias ativistas, usado pela literatura que você acabou de dizer que é farta a respeito dela, eles é que dizem que é classe média, porque às vezes parece que você usa o termo sem necessidade, você insiste muito nesse ponto, e, na verdade, não faria tanta diferença ser de classe média ou não ser de classe média. Quer dizer, é claro, eu aponto aí na minha revisão alguns pedaços. Bom, então, eram mulheres que não eram pobres, eram mulheres mais escolarizadas do que a média da população, mas qual era essa média? Nós temos dados demográficos a respeito disso. Eram mulheres proprietárias, né? Eram mulheres que estavam em profissões qualificadas, né? Podiam ser ter manuais, por exemplo, governanta, acho que acredito que seja uma profissão basicamente manual. Mas eram qualificadas, mais qualificadas, dependiam de um pouco de escolaridade, de especialização. Acho que um pouquinho, talvez você não tenha muito esses dados, mas um pouco a mais você tem que falar a respeito disso, que você usa tão frequentemente. Na página 17, por exemplo, você fala assim, as mulheres de Langan, né, não se dirigiam à classe trabalhadora, mas sim à classe média. Tá? Como é que você chega a essa conclusão? Elas é que dizem isso, está escrito no texto delas, né? Elas não se dirigiam às trabalhadoras de fábrica, imagino que seja esse o sentido, mas qual a evidência? Elas dizem isso explicitamente, porque as demandas delas acabavam por beneficiar, eventualmente, todas as mulheres, né? E não apenas as de classe média. Quer dizer, dar um espaço maior para a mulher na sociedade, deixá-la ter mais voz, etc., acaba sendo benéfico para todas as mulheres. Né? Então, por exemplo, a possibilidade de fazer horas extras. Sobre isso, depois eu tenho um comentário importante. Bom, então, fundamentalmente essa é uma das grandes dúvidas que eu tenho em relação. Em certo trecho, você se apoiando em Blackburn, um cara chamado Blackburn, você caracteriza o grupo como mulheres de boa educação. Ok, a gente imagina que boa educação, eu não usaria esse termo, mais escolarizadas, eu diria. Linhagem superior, não sei o que é isso, e recursos independentes. Aí, recursos independentes, tudo bem, trabalhavam fora. O que é linhagem superior? Tem um
preconceito aí, da parte dele, né? Bom, então é isso. Classe média é o meu primeiro ponto e um ponto importante. O segundo é que você, para explorar, para dar mais atualidade a seu texto, você deveria explorar um pouco mais noções que você coloca lá, como mulheres vitorianas e conservadorismo inglês. Aí eu volto a um ponto já dito. Quer dizer, conservadorismo, na sua apresentação, na sua resposta, André, você diz, bom, conservadorismo no sentido de partido, né, no parlamento, por oposição ao liberalismo. Mas, na verdade, tem em alguns momentos que esse termo parece ser mais geral. Quer dizer, elas são conservadoras, eu acredito, no sentido de costumes, né? Porque elas não questionavam a monarquia, por exemplo, porque elas não lutavam pela liberdade sexual, etc. Então, o olhar que você está dizendo, às vezes, para falar que são conservadoras, é um olhar contemporâneo, porque naquela época acho que isso aí nivelava todo mundo, né? Quer dizer, haveria grupos femininos que não estivessem aliados com esses princípios na época. Por que elas se definiam como conservadoras? Por medo de serem confundidas com prostitutas, por exemplo, certo? Com profissões que não estariam à altura delas, que elas não aprovassem, né, do ponto de vista moral, etc. Bom, enfim. E com outro termo que eu acho que você deveria entrar um pouco é o que a Brena já falou, a questão do unitarismo, né, unitarista, e mesmo na sua explicação você são movimentos religiosos, porque eu fui procurar também no Google e o unitarismo é a história de questiona a Santíssima Trindade, né? Então está dentro da, imagino que esteja no bojo do movimento de reforma protestante, né? Então diz Deus é um só, não é três, não é tripartite, vamos dizer assim, mas valia a pena, ainda que no meio de rodapé, você disse realmente que são movimentos, no começo você falou, são movimentos religiosos que são contestadores, como o quakerismo e o unitarismo, mas você nem explica o que é, acho que uma explicação razoável mereceria. E eu acredito que, como a Brena, como eu, ninguém hoje em dia sabe o que é unitarismo. Bom, e finalmente tem uma profissão de law copyist, que você disse que não encontrou, mas eu encontrei. Tá? Então, volta no Google que você vai encontrar o que quer dizer. É uma das profissões das mulheres. Tá? Bom, uma das profissões mais importantes, está lá nos seus quadros, é a de governanta. E é uma profissão bastante difícil de definir. Quer dizer, em algum momento, você sugere que elas poderiam ser preceptoras. Quer dizer, a gente fica pensando em governanta, a gente lembra do Downton Abbey, daquela mulher que eu não sei como chama, super chique, que coordenava, ela era uma administradora, na verdade, ela coordenava um grupo de empregados domésticos. Mas imagino que isso não seja o caso, precisava ser o pessoal mais rico que tinham essa governanta com esse espectro de atribuições. De qualquer forma, se você tiver algum dado sobre isso, eu acho que você poderia acrescentar aqui e ajudaria, e até especular um pouco o que caracterizaria essa profissão. E, nesse sentido também, na figura 3, você fala de uma instituição de benevolência para governantas, né? E essas citações são muito interessantes, as citações que estão lá dentro, os problemas que as mulheres tinham, né? Porque mostra que tinha um problema de previdência social para esse grupo de trabalhadores, né? Elas não estavam cobertas por nenhuma previdência social, isso é interessante. E também é interessante a história da ampliação do leque de profissões para as mulheres, né, no final do século XIX, até editoras e jornalistas, etc. Bom, então, até aqui termos que poderiam ser definidos, pelo menos sinteticamente. Mas outro ponto polêmico, e aqui eu me junto à queixa da Andréa, é a questão do conceito de retórica. Deixa eu lembrar desse texto do Schiller,
acabou sendo um livro, né? Começou como uma fala, um texto manuscrito, vamos dizer, um rascunho, que eu cito no trabalho que eu fiz, e terminou sendo um livro sobre o discurso econômico. O que ele estava preocupado lá? Dizer como o discurso econômico ele tem consequência, ao mesmo tempo, ele sofre influência daquilo que está acontecendo na realidade econômica e, ao mesmo tempo, ele tem consequências sobre ela, né? Então, por exemplo, ele pode provocar crises. A crise rebate no discurso e o discurso também, por sua vez, traz consequências, por exemplo, para o manejo da crise. Agora, o conceito de retórica, eu acho que, como você não fez o texto para o curso de metodologia da Laura, porque não sei se você discutiu retórica em metodologia, mas é um conceito extremamente importante. E o nosso guru em matéria de retórica é a McCloskey, né? Nossa guru. E é importante distinguir retórica, os vários sentidos de retórica. Aquilo que McCloskey chama de mera retórica, por exemplo, que é o discurso que tem preocupação com a forma, que tem preocupação de persuadir e não de convencer racionalmente, e a retórica exatamente no cerne, no conteúdo do argumento, na argumentação racional à la Aristóteles. Tá? Então, acho que isso, porque às vezes você usa a palavra como sentido de mera retórica, e às vezes você vamos ver a retórica do grupo das mulheres de Langan. A minha dúvida é o seguinte: sempre, eu acho que não dá para falar em economia da narrativa, né? Não existe esse ramo do conhecimento, existe uma pesquisa econômica que se nutre da ideia de narrativa, perfeito, mas não uma economia da narrativa. E, além disso, será que todo estudo que se baseia em texto escrito é um estudo sobre narrativa? Quer dizer, sempre que a pessoa escreve, tem um hiato entre o que ela escreve, o que ela acha, o que ela pensa, o que ela faz. Né? Mas isso enfim, com isso você teria um estoque infinito de textos para serem analisados como narrativa. Eu acho que o termo não está bem empregado nesse sentido. Tá? Então, só para você rever um pouquinho, explicar melhor. Bom, estou terminando. No item 4.4, as mulheres, né? E você começa essa sessão dizendo que os dados sobre os trabalhos exercidos por mulheres foram fundamentais para que se percebesse a desigualdade no mercado de trabalho masculino. Quer dizer, elas perceberam que havia muita desigualdade entre as mulheres, no mercado de trabalho feminino, e, segundo o que você diz nessa frase, essa desigualdade também podia ser percebida no mercado de trabalho masculino. Acho que é só uma questão da construção da frase. Quer dizer, o que você está dizendo é que a desigualdade existe, né? Foi percebível. Elas estão falando sobre as mulheres, mas a desigualdade existe no mercado de trabalho em geral, inclusive o masculino, que era numericamente maior do que o feminino. Não sei, quer o número da página que você fala isso? Se você puder falar, por favor, que vai me ajudar a ver aqui. Qual que é o número? É 4.4. Ah, tá. Beleza, As feministas defendem, isso é uma coisa interessante também que você mostra na página 62, que o salário das mulheres poderia ser menor que o dos homens, porque cabia aos homens, que os homens é que proviam, o termo verbal é sustento da casa vinha dos homens, né? Esse argumento causaria horror ao feminismo contemporâneo. E eu acho que você deveria comentar isso no texto. Você deveria comentar isso no texto.
Aliás, de uma maneira geral, eu senti falta de você no texto, né? Sua opinião, tá certo, você faz um texto muito descritivo, muito cuidadoso mesmo, mas, às vezes, eu gostaria de ter mais a sua opinião. Você, Raíssa, se fizesse mais presente, mesmo que não seja uma cria, apenas levantar um problema, mas poderia ser um problema. Essa ideia, essa tese feminista, como a tese de não restringir as horas extras, como você disse, em relação às mulheres trabalhadoras, foi o que me ocorreu mesmo. Como assim deixar fazer hora extra à vontade? Isso é exploração do trabalho, pode gerar exploração do trabalho. Então, esse tipo de coisa, eu acho que você poderia se mostrar mais. Quer dizer, você está dizendo que a legislação discrimina as mulheres, mas discrimina a título de proteger, né, como você diz. Bom, então, melhor seria se ambos os sexos fossem protegidos de condições de trabalho insalubres ou adequadas, etc. Então, acho que faltou um pouquinho de você no texto. De uma maneira geral, eu acho que ele está muito bom, com certeza muito superior ao que você apresentou. Obviamente, você teve mais tempo e você, como diz a Brena, levou em consideração as críticas que foram feitas e você tem condições de apresentar um trabalho que vai ser uma referência importante, porque não existe, que eu saiba, no Brasil esse tipo de trabalho não existe, e mesmo lá fora acho que não existe, existe pouca coisa. Tá? Então, parabéns. É isso. Obrigada pelos comentários, Ana. Eu vou comentar aqui na sequência que você falou também. Sobre a questão da classe média, e né, que, como você disse, é um tema controverso, eu justifico esse termo justamente porque as mulheres, quando vão instituir a sociedade para promover o emprego das mulheres, elas comentam diretamente que gostariam de ajudar principalmente as mulheres de classe média baixa. Isso porque elas precisavam de um financiamento, né, da sociedade para promover o emprego das mulheres, então, aquelas que não tivessem recurso, de fato, elas não poderiam fazer uma contraprestação, justamente porque elas precisavam de recursos financeiros para fazerem suas atividades. Aquelas muito ricas, elas já não conseguiriam ajudar tanto. Então, a sociedade para promover o emprego das mulheres foi uma das, digamos assim, uma das principais atividades do grupo de Langan, foi específica para a classe média. Então, isso já mostra uma centralidade do grupo. O grupo também exigia... Só uma coisinha, elas falam em classe média baixa. E para participar do grupo e desfrutar do espaço físico, que tinha espaço de leitura, um espaço para reunião, era necessário pagar uma quantia. E essa quantia, como eu coloco, não é uma quantia irrelevante, dada a situação econômica do momento. Então, se a gente for pensar no grupo, quanto as integrantes em si, elas não são pobres, assim, elas são ricas ou de classe média, assim, de maneira geral. Então, por isso que eu enfatizo essa questão, mas, de fato, várias das suas pautas foram beneficiadas, tiveram proveito de outras mulheres ali que aproveitaram disso, seja pela inserção no mercado de trabalho, enfim, vários temas que poderiam beneficiar as mulheres de maneira geral. Então, eu posso deixar isso mais claro, essa diferença do grupo enquanto integrantes e do grupo enquanto quem elas estão beneficiando. Qual é o foco? O foco é a classe média, mas, de fato, elas, falando das mulheres de maneira geral, elas estão também beneficiando todas as mulheres. Essa questão da Blackburn é uma citação que eu faço dela, né, que ela fala que são mulheres de boa educação, que ela fala boa linhagem, né, só uma coisa da época, né, enfim, ela queria falar que elas eram mulheres, assim,
não eram mulheres pobres, eram mulheres de posses, e eu coloquei essa citação dela justamente, né, da Ellen Blackburn, justamente por ela ser uma citação, acho que do século XIX, e ela realmente explicita essa questão socioeconômica do grupo. Mas eu posso tirar, por exemplo, essa parte de boa linhagem para não ficar uma coisa também reproduzir um discurso racista ou mesmo tirar essa citação, porque eu acho que ela não é assim imprescindível para o que eu estava falando também, era só exemplificativa. Você mantém, é interessante essa citação, mostra o preconceito mesmo. Mas o preconceito da época, né? Mas aí você entra um pouco comentando. Né? Quanto a sua crítica, né, de que o meu olhar contemporâneo para o que é conservador é um olhar contemporâneo, né? Eu acho que de fato eu acabei tendo um pouco assim essa noção mais contemporânea e de fato assim as mulheres elas estavam seguindo a praxe vitoriana, né? Elas são mulheres do tempo dela, mas elas buscam se distanciar, por exemplo, da Mary Wollstonecraft. Então, elas têm um aspecto mais conservador, de fato, sim, mas seria, mas principalmente por elas serem vitorianas, né? E elas se veem como conservadoras, elas não veem isso, elas por serem vitorianas e estarem dentro desse contexto, com regras bem rígidas com a sociedade, regras culturais fortes e tácitas, então elas acabam incorporando isso, distanciando, por exemplo, da Wollstonecraft. Então, elas realmente têm características que contemporaneamente seriam conservadoras, mas elas são mais vitorianas do que conservadoras, né? Eu acho que eu posso pensar melhor assim de como eu coloco assim ou definir assim o conservadorismo dela enquanto vitorianas e não enquanto elas se vendo enquanto conservadoras, né? Elas são realmente mas fazem mesmo parte. Esse termo vitoriano você tinha que qualificar melhor. O que você quer dizer quando você diz que uma pessoa é vitoriana? Que isso aqui, para algumas pessoas daqui, não faz nenhum, não tem a mínima ideia do que tem alguma coisa com Vitória, entendeu? Que era a época da Rainha Vitória, e foi uma época que tinha culturalmente algumas idiosincrasias, e principalmente nessa relação do comportamento, né, os papéis bem definidos para os homens e para as mulheres. Eu posso comentar mais sobre essa questão cultural do vitorianismo e como as integrantes de Langan fazem parte disso. Mas eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Porque elas lançam mão de Carlyle ou de Ruskin, que certamente são muito mais conservadores do que John Stuart Mill, que eram, quer dizer, nas vozes ali. Então, ela tinha um pessoal menos conservador do que o Carlyle ou do que o Ruskin em relação à mulher. Então, também nesse sentido, elas escolhem um lado um pouco mais conservador quando comparado com outras pessoas, com outras vozes ali, né? De fato, o Mill era, considerando o ambiente vitoriano, bastante liberal, assim, né? E como foi uma referência importante, sinaliza que elas também tinham elementos liberais no pensamento. E também essa questão, né, da prostituição, né, elas condenavam, né, a Bessie Parks via várias mulheres indo para a prostituição porque não conseguiam outro tipo de profissão, e dada esse conservadorismo vitoriano, elas queriam que as mulheres tivessem possibilidade de realizar outras profissões, né. Sobre a questão do Locopes, eu vou verificar a tradução. A profissão de governanta, ela, de fato, é difícil de definir, porque ela fica aquela mulher encarregada por fazer quase tudo com relação a cuidar da casa e dos filhos,
Mas era um elemento cultural simbolicamente muito importante para as mulheres, assim, porque era o símbolo do fracasso, assim, aquela mulher solteira que foi governanta. E elas sofriam muito, assim, pela falta da previdência social. Então, ela é uma profissão relacionada a esse ambiente doméstico, né? A gente tem culturalmente uma influência bem interessante da Mary Poppins, que seria essa governanta idealizada, aquela governanta feliz, mas ela é uma exceção. A governanta geralmente é aquela mulher mais chata, carrancuda, representava principalmente essas mulheres solteiras, e a autora que faz a Mary Poppins, ela faz justamente para contrapor. E o grupo de Langan, quando fala de governança, não estava olhando para Mary Poppins, estava realmente olhando para essas mulheres que estavam sofrendo no mercado de trabalho, que estavam fazendo profissões principalmente relacionadas a ensinar os filhos das pessoas, ou, de maneira geral, cuidar disso, cuidar da casa. Então, é um termo um pouco difícil de definir, mas ele é diferente da empregada doméstica por ser também ter essa parte intelectual, né, de estar realmente ensinando os filhos e fazer assim essa parte de ensinar várias questões para os Eram mulheres filhos. educadas, né? Eram mulheres com um nível de qualificação, assim, que... Sobre essa questão da retórica, né, que eu tenho que distinguir os vários sentidos de retórica, e que também não há o ramo da economia narrativa, eu acho que eu posso buscar e ver assim as minhas passagens que eu menciono o termo retórica e verificar qual que está e explicar mais o termo, enfim, tomar mais cuidado com isso na minha revisão. E quanto que não é o termo da economia narrativa, de fato, tem uma pesquisa, né? Então, acho que eu posso, quando eu menciono a economia da narrativa, de fato, colocar que isso está em linha com pesquisas que foram feitas sobre a economia da narrativa e não enquadrar isso enquanto um ramo de estudo. Sobre a questão da desigualdade do item 4.4, eu acredito que o que eu queria falar é dessa questão da desigualdade de maneira geral, e depois eu vou procurar o trecho que você mencionou para poder falar, porque eu ainda não vi aqui no texto. E assim, essa parte de eu me posicionar mais de criticar, eu acho que de fato faltou isso, e eu poderia ter, por exemplo, quando fala dessa questão das horas extras, falar que era uma exploração, ou trazer coisas do feminismo contemporâneo. Mas, de fato, eu acho que eu acabei me posicionando mais do ponto de vista de tentar descrever, porque justamente eu precisava disso para entender o grupo de Langan, assim, para evitar trazer coisas que não eram langanianas. Mas eu posso, por exemplo, falar dessa questão no feminismo contemporâneo e, enfim, trazer mais comparações, assim, para tornar o texto mais atual. E essa questão de que seria melhor que ambos fossem protegidos pela legislação foi uma coisa que, de fato, eu coloquei no texto quando eu trago a questão do relatório, que mostra que a quantidade de homens que sofriam, assim, no trabalho, de lesões, era muito maior que a quantidade das mulheres. E até questiono, né? Bom, por que que, então, os legisladores não fizeram essa proteção para os homens, já que eles eram que, de fato, mais precisavam, haja visto que eu mostro nos dados da tabela, eram os que mais sofriam desses acidentes no mercado de trabalho. E eu faço uma hipótese de que talvez fosse pela situação classista, ou mesmo
que eles achavam mais interessante excluir as mulheres do trabalho do que, de fato, proteger tanto os homens quanto as mulheres dos acidentes laborais. Deixa eu só falar uma coisa, desculpa interromper. A Andrea caiu, me mandou um WhatsApp que acabou a luz na casa dela. Estou vendo se ela consegue entrar pelo celular, alguma coisa assim. Então, não sei muito como proceder. Acho que você pode terminar de responder a Ana Bianchi, enquanto a gente espera pela entrada da Andrea. É assim que se procede? Sim, podemos dar continuidade, professora. Tá. Assim que ela conseguir entrar. Tá bom. Não, é só porque eu não sabia se tinha alguma regra que tinha que parar, mas eu acho que como ela já arguiu e já foi respondida, e está na arguição da professora Ana, a gente pode continuar. Assim, acho que eu comentei mais ou menos tudo que eu anotei aqui. Essa questão do unitarismo, de fato, eu vou fazer uma explicação, né? É um termo muito comum hoje em dia e ele precisa ser colocado, está realmente relacionado a essa questão de negar a trindade divina e ser apenas Deus ser um só. Dá para falar mais uma coisinha, Laura, para esclarecer mais um ponto, ou você acha que a gente espera? Não, lógico, pode ir falando. Eu acho que aí até a gente tem a oportunidade de esperar, André. É um ponto pequeno mesmo, mas eu não entendi muito bem, talvez eu não tenha lido com a devida atenção. Na página 53, você está falando que as mulheres lá, as autoras, defendiam que o desenvolvimento tecnológico deu mais tempo livre para elas, né? Permitiu ficar com mais tempo livre. Mas se o desenvolvimento tecnológico se deu na indústria, naquele momento, e não no lar, eu acho que você não está falando em eletrodomésticos e coisas desse tipo, por que elas ficaram com mais tempo livre? Quer dizer, será que os homens assumiram mais tarefas domésticas? Sim, seria mais por uma questão do crescimento econômico. Então, de fato, poderiam ter alguns elementos tecnológicos, assim, mais rudimentares utilizados em casa, ou a própria divisão mais especializada do mercado de trabalho facilita o trabalho dentro de casa, né? Você tem mais ofertas de bens. Mas, assim, o que eu falo é mais nessa questão da possibilidade de você contratar uma empregada doméstica. Então, por exemplo, a Jane Randall, quando ela vai falar da Barbara Butch, da Bessie Parks, fala, olha, elas tiveram esse tempo para realizarem essas diversas atividades, porque nas residências delas haviam empregadas domésticas. E quando a gente observa os dados censitários na Inglaterra, a quantidade de empregadas domésticas aumenta ao longo dos anos. Assim, as mulheres, algumas casas algumas casas, inclusive de classe média, que se beneficia desse crescimento econômico, propiciado principalmente pelo esse desenvolvimento da indústria e desses ganhos maiores, possibilitaram, então, contratar a empregada doméstica, e a empregada doméstica representa para a mulher de classe média mais tempo ocioso, né? Principalmente para aquelas que não tinham filhos, enfim. Então, não é um detalhe que não é de importância, é um detalhe de suma importância para entender as biografias de Butch e de Bessie Parks, foi realmente essa parte econômica que alguns historiadores, inclusive, falam que ela foi, de fato, o que trouxe que o movimento das mulheres terem mais relevância, foi justamente essa questão econômica. Acho que agora explica bem. E, na verdade, não é que elas têm mais tempo ocioso, elas têm mais tempo disponível. Porque se ficassem paradas, seria ocioso. Mas... Sim. Ô, Laura, posso fazer um comentário a um comentário da Ana? Pode, estamos aqui com o microfone aberto. E ajudar a Raíssa também. Eu fiquei pensando porque foram tantas idas e vindas, né? A gente já a história das mulheres de classe média. Eu me lembrei de onde que surgiu essa história. Acho que foi na primeira versão
que a Raíssa dizia às mulheres, né? As mulheres de Langa, em nome das mulheres, universalmente, como se ela estivesse prestando uma contribuição para todas as mulheres da humanidade. Que, ao fim e ao cabo, acabou sendo isso que elas fizeram mesmo, né? Porque nós, quase 200 anos depois, estamos nos beneficiando das conquistas, das brigas que elas encamparam lá atrás, né? Mas a história toda das mulheres de classe média, se eu não me engano, veio por causa das ondas do feminismo. Lembra? Eu acho que no começo a gente sugeriu, olha, acho que tem que contextualizar isso, porque elas são contemporâneas das sufragistas, é interessante você falar das ondas e das reivindicações de cada onda. Então, na primeira onda, de fato, as mulheres, essas de classe média, média alta, falavam, que eram aquelas que tinham voz, falavam em nome das mulheres, elas achavam, elas acreditavam nisso, né? As reivindicações eram de classe média, média alta, porque as mulheres muito pobres, elas iam trabalhar por qualquer dinheiro, porque elas, senão elas, né, iam perecer. Então, mesmo que fosse salário de fome, elas tinham que se submeter lá ao chão de fábrica, trabalhar, sei lá, 18 horas por dia, etc. Aquelas condições subhumanas que a gente conhece. E as mulheres muito ricas jamais iriam precisar trabalhar. Então, elas estavam falando do seu lugar de mulheres educadas, cultas, de boas famílias, bem nascidas, como se dizia antigamente, né? Aquele termo preconceituoso foi outro, mas parecido com isso, nascida em boas famílias. E elas estavam falando supostamente em nome de todas. Mas, quando veio a segunda onda do feminismo, que foi encabeçada pelas feministas negras, mulheres negras, né, elas olham para trás e digam, olha, o que essas mulheres estão falando em nome das mulheres em geral não nos representa. Então, elas têm que dizer em nome de quem elas estão falando. Aí veio a história da mulher de classe média. Mas eu acho que, de fato, como isso foi muito repisado, acabou ficando um pouco cansativo. Então, não sei como que a Raíssa vai resolver isso, mas é um olhar de hoje para trás, à luz de todas as críticas das ondas que se seguiram à primeira onda, na qual as mulheres de London se estavam lá situadas. Mas eu acho que dá para ela tirar algumas vezes. Tem alguns lugares que ela precisa falar, e talvez quando falar, olha, hoje em dia a gente vê a posição delas, enfim, qualificar e falar que eram educadas, que tinham um certo poder financeiro, enfim, aí tentar definir, eu acho que é um conceito que não vai ser definido, né? mas assim, eu acho que depois não precisa mais falar sobre isso. E depois, deixar marcado, e depois, talvez, quando falar, olha, falam de governanta, que é 0,2, e não falam de chão de fábrica, falar, olha, isso aqui é um indício de que realmente elas estavam falando com um público específico, porque elas tratam muito mais de governantas do que de 90% das pessoas que estavam trabalhando em outros lugares. Enfim, mas eu acho que dá para dar uma limpada nesse termo. Como ela sofreu essa crítica, ela pisou demais, eu acho. Eu acho que, às vezes, até desnecessariamente, mas eu acho que é tranquilo resolver. Não a definição de classe média, mas, pelo menos, em cada contexto, falar o que está se referindo e por que isso é colocado dessa forma. Né? Eu acho que... A história das governantas também é bem interessante, né? Uma profissão que desapareceu. Não sei se existe ainda nos muito, muito ricos. Uma coisa equivalente ao mordomo, né? Não é isso. É uma mistura das classes média, eu acho que era meio empregada doméstica, babá e professora particular das crianças. Preceptora, né? Assim, preceptora. Mas eram mulheres qualificadas, né? Eram mulheres educadas, não eram pessoas da classe operária, né? Não, eram pessoas que tinham alguma educação que podiam ensinar os filhos das pessoas mais ricas, inclusive. Né? Então... Isso que eu acho que, se tiver algum dado demográfico, para dizer quanto, por exemplo, devia ter um analfabetismo grande entre as mulheres naquela época. Se tivesse algum dado disso, já mostraria, bom, o que eram de classe média, contrastando com não sei quanto, uma maioria de analfabetos ou de gente que tinha pouca escolaridade. Mais alguma coisa, Ana? Não, está ótimo. Está satisfeita com as respostas? Estou satisfeitíssima.
Então, vou aproveitar o momento para falar um pouco. Eu não vou arguir, evidente, eu participei de cada etapa do trabalho, não faz sentido, tudo que eu tinha para falar já foi dito, e agora, nesse formato da USP, com 4 membros, o orientador nem argue, nem dá nota, nem nada, mas eu quero falar que foi um enorme prazer, muito grande orientar a Raíssa, né? A gente teve algumas dificuldades iniciais, que foram plenamente superadas, no meu entender. Eu acho que ela fez um bom trabalho e mostrou, como a Brena disse, é impressionante o amadurecimento do primeiro trabalho de qualificação e no que ela chegou, você entende? E que eu acho que é de muito bom, na minha modesta opinião, acho que chegou num trabalho de bom nível e que estou até animando ela para a gente escrever algum artigo sobre até ela está querendo ir para concurso público, eu estou animando ela para vamos tirar alguma coisinha da tese, que eu acho que a tese foi muito interessante. Ana, você errou. O tema foi ela que trouxe, um tema interessantíssimo que eu abracei porque eu achei muito, muito relevante, mas foi pela iniciativa da Raíssa que esse tema veio. Eu acho que, assim, de fato, teve alguns tumultos aí no processo, enfim, mas eu acho que a trajetória eu achei que foi muito bonita, assim, de realmente... e foi um enorme prazer, fico muito feliz de ter te orientado, Raíssa. Então, agora, eu acho que está na hora da gente ser movida para uma sala à parte, que o Ivan vai colocar, vai nos deslocar para um breakout room, para a gente poder deliberar, para vocês poderem deliberar sobre o trabalho da Raíssa. E quando eu voltar, basta falar no chat, é isso? Que eu quero voltar? Isso, ou se vocês acessarem o livro, né, do Tá. Aí a gente consegue Breakout sair Room, só colocando pode sair normalmente, tá? Enquanto isso, a Raíssa fica comigo aqui. Eu vou passar algumas informações para ela, tá bom? Já está sendo gerado aqui só um pequeno delayzinho. E a gente tem que entrar, né? Isso, por favor, aceitem os convites aí. Ok. Raíssa, só para você observar o prazo, tá? Eu acredito que haverá alterações aí. Você tem até 60 dias para enviar para a gente no e-mail que foram enviados os links ou pelo posfe@usp.br. Não sei se você foi pelo SPGFEA, mas aí você verifica e pode enviar para a gente, tá bom? Essa a sua tese, né? Dissertação? Dissertação. Dissertação corrigida, tá Ok. bom? Você desculpa porque a Beleza. gente trabalha com muitas bancas aqui, fica meio confuso. Tranquilo. Tá bom? Agora, nesse Beleza. momento, se você quiser fechar a câmera e tomar uma aguinha, só presta atenção Ok. na volta delas, tá? Tá.
Ivan? Oi? Estou Oi, a aqui. gente tem uma dúvida. Agora não tem mais nota, é só aprovado ou não aprovado, né? Isso, exatamente. Me joga de volta para o breakout room, que a gente estava com dúvida quanto a esse ponto. Claro, professor, só um instante. Vou jogar a senhora para 2 e depois... tem um convite aí já ou não? Não, Não, eu vou jogar a senhora para 2, depois eu transfiro para 1, tá? ok. Agora sim. Voltei para cá. Estranho. Você deveria conseguir me mandar para um de novo, não? Sim, Só me alocar para um. Deixa eu ver aqui. Breakout rooms. Join. Eu posso aqui. Agora. Estamos todos agora? Então, eu gostaria de comunicar que a candidata Raíssa Vieira de Mello foi aprovada, sua dissertação foi aprovada por todos os membros da banca e foi indicado para concorrer ao prêmio de dissertação, né? Então, de melhor dissertação. Então, também por unanimidade. Então, é isso, eu gostaria, né, de parabenizá-la de novo, dizendo que foi uma felicidade te orientar e fico torcendo muito para que você não abandone
totalmente a vida acadêmica, que você ganhe, sei lá, arranje um emprego público, mas volte para a gente depois para continuar desenvolvendo esse trabalho, que eu acho que você ainda pode produzir coisa de muita qualidade aí pela frente. E parabéns pelo seu título. Obrigada para você, Laura. Foi muito bom se orientando a sua. Agradeço todas as integrantes da banca. Foram ideias muito boas, assim, reflexões que eu estou tendo agora por causa das suas leituras. E agradecer a todos da fé, meus amigos, minha família e todo mundo que me apoiou. Parabéns aí. Então, assim, a gente se compromete, né, a fazer as pequenas modificações que foram sugeridas antes de entregar a versão final, né? E isso aí. Parabéns e muito obrigada pela participação de todas vocês ao longo do trabalho e agora na defesa. Bom, Obrigada a vocês. Parabéns, Raíssa. Obrigada. Então, Raíssa, agradecendo a Parabéns, todos, Raíssa. desculpe algum mal-entendido aí. Então, a documentação já enviada, tá? Estou encerrando a gravação, professora Laura, e assim que vocês quiserem, vocês têm acesso.